Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai ter um papo sobre OKR, que significa Objectives e Key Results. Nada mais é do que um sistema de gestão baseado em métricas e tem, né, um objetivo de definir como a gente divulga e como a gente monitora isso. Junto comigo está, primeiro de tudo, o Leonardo Alexandre, sócio da Growth Machine e responsável pelo time de Acquisition. Obrigado, Léo, pela tua participação. Pô, mais um prazer gigante aqui de estar presente, né? E principalmente falando de um assunto tão relevante para diversas empresas como a nossa também. E tá compartilhando sobre os nossos desafios, né? Nesse assunto. Boa. Junto comigo, Bernardo Ronde. Falei certo? Certo. Eu lembro do Street Fighter, cara. Eu pensei em você. Responsável pela ponta de estratégia da Growth Machine. Bernardo, obrigado pela tua disponibilidade, cara. Eu que agradeço pelo convite, fazendo uma estreia aqui no podcast da Growth. Junto do Léo aqui, a gente vai falar um pouco sobre nossos desafios, sobre como é que é esse framework de gestão e trazer um pouco de luz, né? Alguns insights que a gente teve com essa metodologia e como é que vocês podem fazer na própria empresa de vocês para melhorar essa gestão. Boa. Cara, fazendo, assim, primeiro um review, né? E você pegou esse ciclo inteiro, o Bernardo não pegou o primeiro OKR, mas esse é o segundo ano, né, que a gente tá olhando para o OKR. Eu considero que esse ano a gente tá muito mais maduro, né? Porque a gente teve um esforço maior de planejamento e tal, e fazer uma decomposição em cima da meta. Mas, cara, pra gente começar, né, pra galera que tá acompanhando a gente, que quer melhorar a gestão da empresa, cara, como é que a gente poderia definir o que é OKR, né? Eu não sei quem quer responder primeiro. Quer falar? Então, cara, o OKR é uma metodologia, né? Inclusive foi criada aí pela Intel, né? Para ajudar a dar visão aos colaboradores sobre como tem sido direcionado o resultado da empresa e como ele influencia nesse resultado, né? O objetivo todo dessa metodologia é, cara, deixar claro como o colaborador pode ajudar a empresa a aumentar o resultado, né? E, óbvio, consequentemente, o dele também dentro da empresa, que ele vai acabar subindo de cargo, vai acabar tendo alguns benefícios ali. Então, de maneira geral, cara, a metodologia trabalha com o intuito de ser 360 graus, né? Visão 360, e mostrar de forma clara e transparente como a empresa está indo e como o colaborador pode ajudar a aumentar os resultados. Complementa? Não, perfeitamente colocado. Assim, sabe que, tipo assim, olhando pro que a gente tá, né? A gente tava discutindo isso antes de começar a gravar, né? A gente tá melhor do que antes, mas a gente ainda tá longe, efetivamente, de uma empresa orientada ao OKR, que usa isso de fato. Mas eu acho que o grande questionamento, e até eu vejo que o Léo tem feito isso muito no time dele, e a gente tem que replicar mais essa prática, né? É que, tipo assim, o Luan, que tá lá gravando, né? Especialista em guardar arquivos de podcast. Mas, tipo assim, ele olha e fala, cara, como que eu vou ajudar a Growth a chegar nos 20 milhões que ela tá perseguindo? Qual que é a ação que eu vou fazer? E tipo assim, quando a gente olha para objetivo estratégico, para BSC, para todas essas nomenclaturas que para mim são da escola convencional de gestão, tipo, fica muito descolada, né? A operação da estratégia não fica muito claro como você contribui, né? E quando a gente fala do OKR, né? Cara, tem uma analogia, eu não lembro qual foi o livro que fala isso, que ele dá o exemplo do... Não sei se você já viu esse exemplo do time de futebol, né? Você consegue... Você lembra mais ou menos como é que é esse exemplo? Esse livro aqui tem. Ah, então, tipo, conta um pouco desse exemplo do time de futebol, assim, de transformar o ser campeão em OKR e deixar o jogador saber o que ele tem que fazer, saca? Sim. Eu não vou conseguir lembrar exatamente qual é o exemplo, mas basicamente eles davam um objetivo que era ganhar. O objetivo era ganhar a liga, não sei exatamente qual era a liga. Tipo o torneio. Né? O torneio. Eu não sei se... Acho que era futebol americano. Futebol americano. Podia ser ganhar o Super Bowl de 2020, por exemplo. Não sei qual era. Mas eles pegavam esse objetivo, que é uma coisa inspiracional, é uma coisa que vai motivar as pessoas a ir atrás. E eles separam em métricas, né, que são os KRs, os Key Results, ou resultado-chave, que vão mostrar como saber se você está chegando perto desse objetivo. E aí, para você ganhar o Super Bowl, não basta você chegar lá e ganhar o Super Bowl. Você tem que completar essas etapas, normalmente são de 2 a 5, que são os resultados-chave, que vão mostrar se você está chegando lá. Não lembro particularmente, porque eu também não assisto futebol americano, mas
Imagino que tem ligas menores que você precisa ganhar pra entrar no Super Bowl, ou talvez uma Não, pontuação. eu acho que era uma parada tipo assim, cara, pontuar pelo menos 2 vezes por tipo assim, isso. ganhar X partidas. Isso. Aí, quando eu descia pro jogador, era pontuar pelo menos uma vez por jogo. Isso, Aí depois exatamente. descia mais, era tipo treinar 3 vezes por semana. Isso, Então assim, ele sabia exatamente qual que era o papel dele pra fazer com que o torneio fosse ganho. Exatamente. Eles pegam o objetivo, destrincham em resultado-chave. Desse resultado-chave, se você desce mais ainda, você pega o resultado-chave, transforma ele no objetivo e aí tira o resultado-chave. Para chegar nesse ponto do individual, o carreira individual, exige muita maturidade e não é o recomendado de fazer desde o começo. Você não começa a implementar o KR fazendo até o individual. Normalmente você faz da empresa, separa por área. Então, nesse caso, poderia ser faz do time, aí separa para o quarterback ou para o zagueiro. E aí depois, quando adquirir mais maturidade, vai para o atacante também e assim por diante. Até, tipo, falando um pouco do nosso, né? Esse ano a gente definiu 3 KRs, né? Um KR que é o principal, que é em relação ao sucesso do cliente, né? O quanto que o cliente está conquistando sucesso. Depois vem a felicidade interna, que é a satisfação do colaborador da Growth. E por último, a gente tem uma métrica de resultado e receita, né? Que é Crescimento sustentável. crescimento sustentável. Então a gente tem esses 3 KRs. A gente ainda não se considerou na maturidade para descer o nível de pessoa, certo? A gente não tem a maturidade de chegar na pessoa e a pessoa mesmo definir os próprios OKRs, mas mesmo assim a gente está tentando fazer com que eles se sintam pertencentes a esse objetivo. Então, a gente tem os OKRs separados por área, alguns, e a gente tem os planos de ação, que são a parte mais destrinchada, que seria do OKR, onde os próprios colaboradores podem ser definidos, né, como responsáveis por uma atividade do projeto. Então, assim, não é exatamente o que um OKR, mas é uma forma dele se sentir conectado nos OKRs. E isso é até bom levantar que isso é bem comum, né? Você vai fazendo da maneira mais superficial primeiro, né? Que no caso a empresa como um todo, depois vai quebrando em algumas áreas e depois sim você vai chegar no individual, né? É um processo gradativo. Em média, né? Não sei se vocês sabem, em torno de 65% das empresas levam 9 meses para implementar a metodologia, né? Algumas mais. Então, assim, realmente é um processo que é demorado, que não é tão rápido, até porque os colaboradores têm que entender como funciona a metodologia, né? Não adianta você só falar, vou aplicar a metodologia de OKR aqui e é isso aí. Não, você tem que explicar o que é, como funciona, cada colaborador tem que entender como funciona. E lembrando que na empresa sempre está entrando gente nova, ou seja, entrou uma pessoa nova, você tem que treinar essa pessoa na metodologia também e explicar como isso funciona, né? E acho que assim, até uma coisa que eu queria da gente perseguir depois da gente falar da decomposição cara, como é que eu tô ouvindo, né? Pô, quero levar o OKR para minha empresa. O que vocês considerariam que seria o primeiro passo? Assim, o que eu preciso fazer primeiro, né? Em relação a começar a construir, ou quais são as etapas para eu conseguir fazer esse planejamento? A primeira etapa... Bom, esse é um framework que não é feito só de cima para baixo. Esse é o ponto mais relevante dele. Mas a primeira etapa de todas pode ser feita de cima, que é definir seu objetivo. O que você quer? Onde você quer chegar? É quase o círculo dourado do Simon Sinek, né? O porquê. Isso vai definir seu objetivo. Daí pra baixo, você começa a usar as pessoas mais próximas de você. Então, se você é o CEO, você pega os seus diretores e aí vocês vão definir os como, que são os resultados-chave. Daí pra baixo, você começa a fazer em equipes. Então, se é uma área só que afeta esse resultado-chave, tem que ter essa discussão com o diretor da área e as pessoas que trabalham na área para entender qual é a melhor forma de chegar lá. Porque não vai ser você, CEO, que vai saber qual é a melhor forma de executar aquela tarefa. Quando você contrata uma pessoa, pode não ser uma pessoa que você vai confiar, sei lá, para deixar seu carro com ou seu filho com, mas para aquele trabalho que você contratou, tem que ser alguém que você confia. Então, como executar essa tarefa da melhor forma vai ter que ser oriundo dessa pessoa. Não, e até só pegando um gancho disso, né? Tipo, acho que vale. O Luan ele queria participar como, né, personagem oculto, mas. Eu não sei se esse vai ser o próximo podcast que a gente vai lançar, né? Mas... Eu tô aqui, tô ouvindo. Mas a gente ficou uma semana sem lançar, né, podcast, porque a gente gravou vários episódios, inclusive foram excelentes episódios, né? Só que no meio do caminho, esses episódios eles foram perdidos por uma questão ali de um erro ali que o Luan cometeu. E o Luan chegou pra mim e pro Léo e falou, cara, perdi um dia de trabalho. Já tentei de tudo e não tô conseguindo recuperar. O caminho natural, né, é a gente fazer o quê? Pô, brigar, xingar e o caramba. Cara, qual foi a nossa reação? Cara, isso vai custar caro pra gente, mas como é que a gente consegue aprender, né? E não foi assim, o Léo foi pra cima do Luan e falou, Luan, agora você vai fazer dessa forma. Né? O Léo chegou pro Luan e falou, não,
Cara, beleza, erramos. Agora você vai criar um processo para isso nunca mais acontecer. Porque o que a gente tem que entender? Se eu trago uma pessoa para executar uma atividade e eu não confio ou não dou a responsabilidade para ela definir como ela vai fazer, cara, eu sou um idiota. Porque eu vou ter que microgerenciar todo mundo e é impossível crescer dessa forma. Agora, se eu cometi um erro, cara, excelente, né? Foi incrível os episódios que a gente gravou, mas ainda não foi com a Anitta, não foi com o Neymar, não foi com a Luísa Helena Trajano. Se fosse com a Luísa Helena Trajano... A gente vai chegar lá ainda. Né, vamos chegar, com certeza. Não foi com o Jorge Paulo Lema. Se fosse com eles, provavelmente eu teria adquirido uma depressão crônica, saca? Mas... E eu dormiria em posição fetal. Mas assim, erramos, perdemos, mas aprendemos. E a gente só perde se a gente não aprender. Se a gente aprender com o erro que a gente cometeu, tá valendo a pena. E eu sinto que é muito isso, de empoderar as pessoas para que a transformação aconteça, certo, Léo? Cara, exatamente. E é interessante que mesmo você fazendo os OKR de uma maneira mais macro, né? Cara, já dá uma visão muito grande sobre, cara, se você tá atingindo os objetivos, se tá indo pra frente, se não tá. E, cara, o líder da área ali, ele pode também estar trabalhando de dar um pouco dessa visão para cada pessoa, né? Então, isso facilita muito o engajamento, né, da equipe em si, porque o cara começa a observar, cara, o que eu tô fazendo dá resultado, tá trazendo resultado, é importante para a empresa. Ele começa a entender a importância dele, ou dela, né, para a empresa em si. Cara, isso faz total diferença. E até assim, né? Pro cara sentir um significado no que ele tá fazendo. Porque, tipo, tem duas coisas. Primeiro, indo lá no Simon Sinek que você falou, né? Pra quem não conhece, tem um livro Comece pelo Porquê, né? Que ele mostra que como que os grandes líderes se comunicam, que eles se comunicam de maneira diferente. A maioria dos líderes falam do que está fazendo e não o porquê está fazendo. E ele dá exemplo do Martin Luther King, do Steve Jobs. Todos esses caras não estavam... falando do que estavam fazendo, e sim estavam falando do porquê estavam fazendo. E a partir do momento quando ele se comunica dessa forma, ele consegue engajar as pessoas. E aí uma coisa que ele fala é, cara, não tinha 300 mil pessoas em Washington pelo Martin Luther King, e sim, né, em prol de um movimento em favor da igualdade entre as pessoas. Então, quando você é empreendedor, quando você é empresário, e as pessoas se perguntam, cara, por que eu trabalho contigo? Para eu poder comprar uma Ferrari, para eu poder comprar um Porsche. Tipo, quanto inspiracional é isso, quanto que a pessoa vai se empolgar, né? Agora, quando você fala, cara, a gente tá fazendo isso porque a gente quer mudar o Brasil, porque a gente quer mudar o departamento de vendas, porque a gente quer libertar empreendedores, porque a gente quer melhorar a economia, porque a gente quer melhorar a sociedade. Tipo, a pessoa consegue se engajar com a causa e ver um porquê participar, então a gente começa sempre pelo porquê. E aí, eu vou até pedir para deixar na descrição desse podcast o link pra palestra do Simon Sinek, que é a palestra mais vista do TED, né? É incrível. Toda hora eu reassisto, é muito bom. Cara, também. Super motivacional. E faz parte do nosso onboard, né? A galera, quando chega na Growth, a gente sempre mostra, antes de mostrar o nosso Culture Code. Então, acho que essa é a primeira parada. E a segunda, né, é a pessoa entender que independente... Cara, pode ser a pessoa que varre o chão, entendeu? Mas, porra, a necessidade do chão estar sendo varrido é fundamental para que a gente chegue no nosso objetivo, porque vai chegar um cliente aqui e se estiver tudo sujo, o cara não vai ter confiança em comprar da gente. Com certeza. E muitas vezes todos os trabalhos que a gente tem no dia a dia não são mapeados, identificados como relevantes para atingir o nosso objetivo, mas com os OKRs a gente é capaz de chegar lá. Porque a gente monta o nosso objetivo e a gente destrincha até a pessoa mais lá embaixo, tipo o estagiário, a pessoa que tá acabando de chegar, como essa pessoa vai ajudar para fazer a gente chegar lá. Cara, antes da gente falar um pouco da execução do OKR, né, eu queria entender um pouco assim, tipo, da premissa, saca? Tipo, quais são as premissas que eu tenho que ter no momento que eu vou definir? Porque, por exemplo, você falou uma coisa sobre ser inspiracional, né? Tem que ser uma meta muito audaciosa, não tem. O que a gente tem como premissa quando eu vou definir esses objetivos e esses resultados que eu vou buscar? Quer falar? Cara, então, pensando nas premissas, né? Você tem que trabalhar, como você falou, ser uma meta inspiracional. Aí você pode ter, cara, uma meta moonshot ou não, tá? Isso é relativo, né? Só que se for moonshot, você já sabe que possivelmente você não vai atingir ela ali no final do ano, ali no seu objetivo que você traçou na empresa, mas você vai chegar muito próximo, porque, cara, é a ideia da meta moonshot. Só que quando você estabelece uma meta que não é moonshot, que é uma meta que realmente você quer atingir, cara... Roof shot, né, que eles chamam. Como é que é o nome? Roof shot, de teto. Isso. Roof shot. É tipo menor, né? Tipo, é roof, aí tem moon é na lua, o roof é no teto. É Isso, roof roof shot. Alcançado. Exatamente.
Quando você estabelece esse outro tipo de meta, cara, realmente você tem que correr atrás pra atingir, que é um pouco diferente da moonshot, que você sabe que, cara, você vai atingir ali 70, 80% dela, né? Agora, tipo assim, a gente, né? A gente tá no meio, né? Porque ano passado era moonshot, né? E a gente teve, por mais que a gente tenha tido um crescimento relevante, ele descolou um pouco da meta que a gente estava perseguindo. E principalmente por conta do crescimento da empresa, né, a gente tem uma cultura dentro da Growth, né, que toda segunda, sexta-feira do mês a gente apresenta os resultados para todos os colaboradores, né? E quando você faz uma meta moonshot, pô, a maior parte do tempo você vai estar distante dessa meta, porque você está botando uma meta muito audaciosa. Mas de qualquer maneira, né, a gente teve um crescimento muito relevante. Só que dessa vez a gente optou em não fazer isso, né? Por quê? E na verdade foi até um erro ali que a gente cometeu, né? Porque se você entrar mais a fundo, você vai entender que a maioria quando você começa a aplicar a metodologia, o ideal é que você não faça uma meta moonshot, para não desmotivar as pessoas que estão ali trabalhando, porque vai olhar e vai chegar, cara, pô, nunca bato essa meta, nunca atinjo essa meta. Foi um pouco do que a gente fez agora, né? Assim, quando a gente... O OKR desse ano, né? Quando a gente começou tudo, a gente tava começando com planejamento orçamentário. A gente tava fazendo um planejamento normal e a gente falou, vamos fazer como OKR. Então, esse já é o primeiro problema é esse. Primeira cagada. A primeira cagada foi o começo, entendeu? Daí pra frente... errado. Pronto, daqui... Daí pra frente, a gente começou a despender mais tempo pra focar nisso e conseguir consertar isso. Então, assim, uma parte boa do OKR é um dos rituais que é o replanejamento. Então, terminando esse primeiro trimestre, a gente pode ver e replanejar os outros trimestres pra frente. Então, essa vai ser uma chance incrível que a gente vai ter de ajustar o que a gente errou pra fazer mais sentido. Então, assim... cara, e assim, cara, a gente é muito novo, saca? A empresa é muito nova, a gente tá aprendendo muita coisa. Eu acho que, assim, é óbvio, né, que a gente tem a ambição de aumentar a velocidade, acelerar e o caramba, e tudo que a gente tá fazendo é pra isso. Mas eu acho que a gente também tem que, ao mesmo tempo, cara, entender que a gente tá num ciclo de aprendizado, saca? Quando eu comecei a Growth, tipo, eu não sabia muito o que eu ia fazer. Eu tinha consciência do seguinte, cara, se a gente ficar muito bom em implantar máquina de vendas, não importa. A gente vai descobrir um caminho no meio dessa história. E parte do aprendizado que a gente teve com a aceleração, com os nossos treinamentos, é o que está permitindo a gente fazer, por exemplo, o que a gente está fazendo agora no 10x. E ao mesmo tempo, esse erro, né, de encaixar o orçamento com o OKR, caramba, vai ser o que vai permitir a gente ser mais minucioso no próximo ciclo agora e tá mais certo, entendeu? Eu acho que é um ponto muito forte que a gente tem, né? Que é, cara, de sempre estar melhorando. Quando eu comparo o planejamento que a gente fez esse ano com o do ano passado, cara, foi 1000% melhor. Do ano passado, pô, nem se compara com o desse ano. Desse ano a gente receita, né? Desse ano a gente foi muito mais a fundo. A gente, planejou contratações do ano. Óbvio, tem replanejamentos, mas a gente já planejou que teria esses replanejamentos, né? Eu tô rindo porque esse planejamento de contratação aí, quando eu tava na RH, é historinha. Porque mudou muito. Não, cara, que isso? Não mudou nada. Não, da minha área não mudou, não. Não, marketing não mudou, não, de fato. Não mudou, não. Mas assim, só o fato de você parar a pensar, o que vai acontecer ali ao longo do ano, né? As contratações que você vai precisar, óbvio, tem margem de erro, né? Então por isso que você precisa desses replanejamentos ao longo do ano ali, para revisar o que se concretizou, o que não se concretizou, por exemplo, a entrada de receita, saída de receita. Mas, cara, nem se compara com o que a gente fez no ano passado. No ano passado, a gente contratava conforme a necessidade ali e não tinha esse planejamento todo que a gente fez agora, né? Total. E ao mesmo tempo, né, eu acho que o mais importante, né, os nossos maiores aprendizados têm sido em cima do foco, né? Que o desafio é falar não para as coisas, né? Porque falar sim é sempre fácil, né? Cara, isso é extremamente bizarro, né? Tipo, quase todo dia eu recebo uma mensagem ou no LinkedIn, ou no WhatsApp, ou no e-mail, de uma empresa querendo a nossa ajuda ou oferecer algum serviço que tem conexão com a nossa. E, cara, manter o foco é muito difícil. Não, a tentação, assim, cara, bizarra, né? Bizarra. Ainda mais eu que... Tu sabe, né, cara, que eu fico todo o tempo inteiro tendo ideia, querendo criar e tal. E, cara, é quase que uma tortura pra mim, né? Tipo, manter o foco. Mas, assim, acho que um ponto que eu queria provocar de vocês, e até, tipo, pra galera da Growth que tá ouvindo, né? Beleza, temos nossos 3 KRs, né? Que é, tipo, cara, fazer uma experiência incrível pro cliente. Sucesso do cliente. Sucesso do cliente, experiência incrível pro Growther. Lugar incrível pra trabalhar isso. E crescimento sustentável.
Cara, e agora, assim, né? Eu que sou um growth, como é que eu me engajo mais com isso? Ou até mesmo como é que o líder, né, tipo, leva isso pra equipe, tá? Ou, tipo, traz a equipe mais pra perto. Porque não, tipo, não Bernardo, Léo, Cadu, Marcelão, Leleco, Botino e Bastião e Gil estão perseguindo o OKR. Não, cara, é a growth, né? Como é que a gente cria esse pertencimento? Como é que a gente traz a galera pra próximo pra comprar essa briga? Cara, essa pergunta é muito A importante. pergunta de $1 bilhão. Pois é. Cara, mas o que eu reparei, né? Quando a gente definiu ali os OKRs que a gente queria atingir, a gente também definiu alguns projetos que cada área deveria tocar, né? Para que isso ocorresse, né? Algumas premissas ali, projetos, algumas entregas que a gente precisava fazer. Inicialmente, inclusive, até eu cometi um erro que, cara, eu tava carregando esses projetos nas costas. Era seu, né? Não Era do eu. time, né? Todos os projetos eram meus, né? Praticamente. Eu tava fazendo tudo de tudo. E, cara, no caminho eu comecei a estudar mais a fundo sobre como melhorar todo o processo em si, como engajar a equipe e tudo mais. E eu vi que eu compartilhar mais esses processos, mostrar toda semana, mostrar nas reuniões que a gente faz, explicar como cada um pode me ajudar a concretizar esses projetos, faz total diferença, entendeu? E o que aconteceu é que a velocidade aumentou, entendeu? Porque não depende mais só de mim. Eu tenho outras pessoas que estão me ajudando, inclusive trazendo ideias novas de como melhorar aquilo que a gente já pensou, né? Eu acho que, assim, a gente passou por muitos desafios na ponta do nosso time de vendas, né? E uma coisa, assim, que eu percebi que é muito errada é, por exemplo, o gestor tá executando, né? Então a gente perdeu algumas pessoas dentro do nosso time de vendas e o Marcelão, em algum momento, desceu para vender, né? E a mesma coisa você. Quando o gestor tá executando, além dele ter menos tempo para poder acompanhar o time e treinar e desenvolver o time, ele fica com menos moral, né? Porque ele tá, tipo, tendo que entregar atividades e às vezes entrando em atraso ou não atualizando a velocidade que deveria. E aí como é que ele vai cobrar algo do time quando na verdade ele não tá fazendo? Então, assim, o nosso grande desafio que eu penso nessa ponta de projetos e tal é, cara, como é que você consegue delegar para que você de fato foque no teu trabalho? Cara, para mim, assim, você é um líder da área, o teu trabalho não é fazer. O teu trabalho é desenvolver as pessoas para que elas cheguem nas suas melhores versões e você, cara, é um treinador. Porque assim, se o treinador, dentro do exemplo que a gente deu do time de futebol, tiver que ir lá atacar, porra, como é que o time vai conseguir ser campeão, né? E você, Bernardo, o que você vê assim, cara, que os outros líderes da Growth, depois eu queria que você compartilhasse um pouco de como você fez, cara, tem que estimular dentro das áreas para, tipo, fazer com que de fato aquilo seja perseguido. O mais importante, assim, a primeira etapa, os líderes precisam estar treinados em OKR. Então, assim, eu não sei dizer se a gente está 100% treinado em OKR, eu acho que ainda precisa dar mais uma desenvolvida no pessoal. Mas a primeira etapa com certeza é essa, porque se eles entendem OKR de verdade, eles vão conseguir passar para os seus liderados o porquê eles estão fazendo os OKRs. Por que eles estão seguindo isso? Por que eles têm que seguir isso? Eles vão entender. E aí não vai ser mais uma... vou designar essa tarefa a você. Não, eles vão pedir tarefa, porque eles querem se sentir parte. Todo mundo quer fazer uma coisa porque acredita nisso. E quando você tem essa percepção do OKR, é impossível você não entender o motivo de você estar ali, sabe? Então, a primeira etapa é essa, simplesmente entender o que é o OKR. Daí pra frente, eu acho que tudo desenvolve como uma bola de neve mesmo. E, cara, o que você fez com o teu time? Compartilha um pouco, até mesmo para os outros líderes da Growth que vão ouvir, até mesmo os nossos ouvintes. Cara, então, eu fiz uma análise, né, de como era gasto o tempo do time e o meu, inclusive entrando aí no que você falou, que é, tipo, gastar tempo treinando o time. E fiz uma mudança, né, tipo, cara, todas as atividades que eu faço ou fazia que, tinha alguém no meu time que poderia fazer, cara, eu passei a bola. Só que eu não só passei a bola e falei, toma aí, faz aí. Não. Toda semana a gente tem um dia para treinamento, né, uma parte do dia ali para treinamento toda semana. Nessa semana eu busco, nesse treinamento, né, trazer mais clareza para cada um do time sobre como cada um influencia nos resultados, né, da empresa como um todo, né, inclusive e abordando, obviamente, a área de marketing, né. Cara, como é que o marketing está influenciando no resultado da empresa e como cada colaborador ali está influenciando no resultado do marketing como um todo, que por consequência influencia da empresa. Então toda semana eu tenho feito um treinamento, né, religiosamente, mostrando um pouco sobre isso, dando clareza, mostrando, cara, olha, seu trabalho influencia aqui. Por exemplo, você posta um vídeo, o que postar um vídeo vai influenciar no resultado final da empresa?
Cara, eu cheguei nesse nível de mostrar que postar um vídeo é importante. Entendeu? Então, a partir do momento que a pessoa entende que postar aquele vídeo é importante, ela não vai pensar que ela só... eu tô postando mais um vídeo. Não, cara, eu tô postando um vídeo que vai influenciar nisso, 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 e que vai influenciar no resultado final da empresa. Se eu não posto esse vídeo, por consequência, eu tô influenciando no resultado final da empresa, né? Eu tô deixando de fazer algo muito relevante. Então, a primeira chave foi mostrar isso nos treinamentos, né? Eu tenho treinado o time constantemente nisso. Segunda, cara, essa minha segunda-feira, por exemplo, eu passei metade do meu dia fazendo um one-on-one com o meu time, né? Entendendo o que cada um tem como objetivo, como eu encaixo o objetivo de cada um dentro da empresa com o objetivo da empresa em si, né? Como eu consigo conciliar, como eu consigo direcionar e treinar cada um de forma mais personalizada, né? Dar insumo, dar material, livros para estudar, cursos, direcionamento. Por quê? Meu objetivo é aumentar a performance de cada pessoa do meu time. Se cada um do meu time for melhor, cara, o resultado explode. Isso é consequência, entendeu? Então, se você dedica tempo ao seu time, dedica tempo a mostrar a clareza dos objetivos da empresa, mostrar como ele influencia nos objetivos da empresa, cara, pra mim o resultado é consequência, entendeu? Então, eu fiz mudanças na minha rotina. Exemplo, na minha segunda-feira agora, metade do meu dia foi em reunião com o time, treinando o time. Se você fosse pensar pela lógica contrária, você ia falar, tô gastando meu tempo fazendo reunião em vez de fazer as minhas tarefas. Não, eu estou treinando meu time e o meu time me ajuda a concretizar as tarefas e também os projetos da área, né? Então eu não trabalho mais sozinho. Boa, boa. E, cara, eu vou puxar um pouco esse papo cultura e one-on-one, porque eu acho que muitas empresas não têm isso como prioridade. Não sei se vocês trabalharam em alguma empresa que tinha, né, essa estrutura. Por mais que a gente esteja longe de onde a gente quer chegar e por mais que a gente tenha uma porrada de desafio, tipo assim, as rotinas que a gente tem, cara, são rotinas, tipo assim, cara, de primeiro mundo, de Facebook, Intel e tal, e esses caras fodas. Mas, cara, o que a gente tem de rotina de acompanhamento do nosso OKR e o que eu posso implementar no meu negócio para ter uma rotina semelhante ao que a gente está fazendo? Tá, então uma rotina clássica do OKR é esse acompanhamento semanal. Então na Growth a gente tem tanto no início da semana quanto no final, a gente planeja quais vão ser as atividades relacionadas a quais projetos de quais OKRs que a gente vai focar. Então a gente tem os nossos projetos todos do trimestre já mapeados, de vez em quando entra um, sai um, dependendo da rotina, né? Porque às vezes tem imprevistos. O projeto pode ser despriorizado, por exemplo. Isso, não fazer mais sentido. Exatamente. Ou pode entrar um novo urgente porque aconteceu alguma mudança. Acontece. Né? O mundo é muito, muito dinâmico. E fazemos esse planejamento no início da semana para saber o que vai acontecer. E aí, na sexta-feira, a gente bate tudo o que aconteceu, vê se andou certinho, se fez mais do que esperado, se fez menos do que esperado. Se menos, por quê, o que aconteceu, como pode melhorar. E aí já se planeja para a próxima semana, resolver os problemas daquela semana. E aí, segunda-feira, acontece tudo de novo. Faz todo esse replanejamento. Agora, a nossa próxima etapa... E essa rotina, inclusive, é muito importante, né? Acho que foi um dos erros que a gente cometeu quando a gente trabalhou a primeira vez com metodologia, que é não seguir rigorosamente as rotinas. Tá, né? mas assim, tipo, me fala, isso foi uma cobrança minha, né? Tipo assim, cara, eu quero essa parada, quero essa parada, quero essa parada, aí nasceu, né? Mas assim, vocês acham que hoje, tipo, tá eficiente? Porque, cara, eu não sei, assim, tipo, sinceramente, tá? Uhum. Eu não sei se o tempo que a gente tá usando é suficiente, porque a gente tá gastando 1 hora e é projeto pra caramba pra olhar. A gente não tá descendo num nível de granularidade do tipo, cara, como tá isso? Eu, tipo assim, em especial, né, vendas e marketing são 2 áreas que eu tô mais próximo. Eu pontuo e eu puxo coisas que eu sinto que tá fora. Mas assim, vocês acham que tá uma rotina eficiente? Ou tá uma rotina como as boas práticas do OKR fala pra ter ou não? Então, no meu ponto de vista, acredito que essas reuniões podiam ser menos focadas no detalhe, na atividade, podia ser mais no projeto, porque a gente está pegando a visão geral. E deveria ser responsabilidade minha, de fato, descer nas áreas e saber em detalhes o que está acontecendo. Como pode melhorar, se tem alguém dentro da empresa mesmo que pode ajudar naquele projeto específico que está travado. Só que a gente ainda tem, primeiro que eu estou fazendo sozinho, então, para a quantidade de pessoas e coisas que estão acontecendo. O Léo mencionou que são 9 meses para implementar. A gente está fazendo isso há menos de 3. E sozinho demora um tempo. E tem outra prioridade também, que é a questão do acompanhamento das métricas semanais. Então a gente ainda tem uma validação de alguns dados, porque vem de diferentes áreas, e para isso tudo ficar casado, envolve muito tempo também. Então, essa é a minha segunda provocação, né? Porque, tipo, hoje nos nossos encontros a gente olha muito pro que está sendo feito, né? Mas com uma visão muito futura, né?
e pouco numa visão de operação, do tipo, cara, as nossas métricas se corresponderam em relação ao período que passou como deveria, ou a gente precisa criar plano de ação. Então hoje, tipo assim, os projetos, eles são estruturais, então eles vão criar mecanismos e alavancas positivas que vão levar a gente para um outro patamar. Mas as métricas, né, é o que vai fazer a gente chegar onde a gente quer ou não. E aí tem que... tipo assim, esse é o grande desafio. Por exemplo, uma prática que a gente não fez, e aí eu não sei como é que funciona isso no OKR, mas que, tipo, na minha escola é a escola convencional de negócio, que é a gestão de projetos, o caramba, lá. Uma coisa que tipo, eu aprendi muito e eu estudei no meu MBA foi, cara, projetos... pontuação em relação aos objetivos estratégicos. Então eu tenho uma linha de projeto e aqui em cima eu tenho uma linha dos objetivos estratégicos. E aí eu vou falar o quanto que esse projeto trabalha para esse objetivo estratégico. E eu vou pontuar e vou priorizar os projetos que têm o maior score. Semelhante àquela do ICE, só que em relação aos objetivos. Então, por exemplo, pego lá, fazer da Growth um lugar incrível para se trabalhar. Cara, esse projeto, de 0 a 10, o quanto que ele contribui a isso? Pô, velho, 0. Aumentar o sucesso do cliente. De 0 a 10, 0. Fazer a empresa sustentável, 5. Eu vou chegar na pontuação e, cara, tipo assim, parte do trabalho, de novo, é dizer não. Porque se não tiver um encaixe, hoje a gente não tem isso, certo? Ou tem? No feeling. Essa pontuação que você está falando? Não, essa reflexão dos projetos que a gente está executando, quantos deles efetivamente trabalham para os KRs? Então, quando os projetos foram estruturados, o objetivo é que eles só possam ser estruturados se eles estão diretamente associados a um OKR. Então, assim, atualmente, se você quer inserir um projeto novo, tem um formulário que você solicita como justificativa, como ele impacta, e se ele não impacta, eu não vou permitir o projeto, ele não vai entrar. Não, e isso é muito interessante, né? Até por isso. Isso eu não sabia. Agora tá sabendo. Não, e até por isso que eu passei também a mostrar os OKRs e os KRs também para os colaboradores da área, né? Para que eles observem o que eu tô fazendo hoje influencia nisso ou não, né? Por questão de prioridade, porque tem tanta coisa para fazer, tanta ideia nova surgindo, que às vezes uma ideia que você vai surgir ali, cara, não faz sentido, porque não encaixa com o planejamento da empresa. Então você só vai gastar tempo. Recentemente até o Léo despriorizou acho que 2 ou 3 projetos porque eles saíram um pouco da estratégia atual da empresa, né? Que faz total sentido. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. O projeto saiu um pouco da estratégia que a gente decidiu seguir, né? E, cara, não fazia mais sentido eu continuar com aqueles projetos, né? Eu poderia dar continuidade, só que eu ia gastar mais energia, mais tempo, dividir minha atenção. E, cara, já tinha descontinuado com a estratégia atual que a gente tá seguindo, né? Agora, assim, eu até queria fazer uma pergunta na opinião de vocês, assim, qual que é a ligação entre cultura e OKR e o quanto que essas duas coisas precisam estar conectadas ou são importantes para que de fato a metodologia funcione? Opinião. Porque a bibliografia não vai falar, tá? Eu sei. Cara, pra mim é essencial, porque cultura, né, é o dia a dia, né? Cara, é a partir da entrada da pessoa ali na empresa. É como ela é o encaixe da pessoa com a empresa em si. E até porque se a pessoa não tivesse encaixe, em algum momento ela vai sair da empresa, né? Ela vai virar, vai falar, cara, não dá mais pra mim, e vai sair da empresa, ou vai virar vai falar mal da empresa, né? Por questão de estar desencaixada com a cultura da empresa. E, paralelamente, o OKR, cara, ele dá a visão de destino, né? Direcionamento. Cara, isso para qualquer pessoa é essencial, né? Você ter um direcionamento, ter para onde a empresa tá indo, ter a visão disso, cara, isso é um puta diferencial para uma empresa. E também para quem tá na empresa em si, quem tá acreditando no propósito, no objetivo de crescimento daquela empresa, tá investindo tempo. Porque, cara, é um investimento de tempo, né? Não deixa de ser. E qual que é a tua opinião? Minha opinião também, cultura é essencial para ter uma implementação boa do OKR e talvez se eu pudesse escolher um aspecto de cultura mais importante de todos seria o da inovação, né? Você ter a capacidade de testar, ver se está dando certo, ver se está dando errado e se estiver dando errado, por que está dando errado e mudar. E não ficar aquela coisa fechada e não, tem que seguir processo. Não, o processo foi construído em algum momento e se ele foi construído ele pode ser desconstruído, reconstruído, modificado. Eu acho que esse talvez seja o aspecto cultural mais importante para você poder implementar o OKR de forma eficiente. Tem uma fala do Steve Jobs que ele fala, né, tipo, cara, olha para tudo que tá à tua volta. Tudo que existe foi concebido por uma pessoa não necessariamente mais inteligente do que você, né? Então questione, né? E aí, assim, eu sei que a gente tem muito desafio na ponta de people ainda, né?
principalmente em relação ao nosso indicador, que é o NPS, que é uma avaliação do quanto um colaborador da Growth indica para outras pessoas trabalhar na Growth. Mas eu, assim, cara, não sei vocês, mas de todas as empresas que eu trabalhei, tipo, a Growth é o primeiro lugar que tem rotinas, tipo, de one-on-one, de medição de felicidade, de medição de cultura, saca? A gente tem pontos fracos, cara, a gente tem, trabalho pra caramba e tal. Cara, tipo assim, temos muitas coisas pra melhorar. Mas não sei vocês, assim, se vocês já tinham passado. Tipo assim, por exemplo, ter uma ferramenta como o Feeds. Cara, primeiro lugar. Não, isso é verdade, né? Só que a gente também tem que fazer até um dado estatístico, né? A se avaliar ali. Quantas pessoas nós temos na Growth hoje que nunca trabalharam em outro lugar? Que é a primeira oportunidade de trabalho, né? Porque, cara, a gente trouxe muita gente também que... Mas é mais percepção minha. Trouxe muita gente nova, júnior. Qual que é a idade média da Growth? Essa pessoa, né? A idade média, eu acho que são 26, 27. Cara. A gente treinou a pessoa do zero. Então, o que a pessoa vê como parâmetro é o que tem na empresa, né? Ela não trabalhou em outras empresas para comparar, para ter essa comparação. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas e eu sei dizer que, cara, a diferença é grande, né? Pô, eu não tinha um one-on-one, eu não tinha um acompanhamento com o meu líder direto ali para eu ter uma performance maior. Eu não tinha cursos pagos pela empresa, eu não tinha livros para ler. Cara, tinha um monte de coisa que eu não tinha e, cara, na Growth hoje tem. Entendeu? Na Growth hoje tem. A gente tem uma área ali dentro da Growth que, cara, tem livros todo mês. São comprados livros novos, são colocados ali na área da Growth. Qualquer Growther pode ir lá e pedir e ler, só tem que documentar, né? No marketing em si, cara, a gente tem vários cursos já pagos para cada colaborador poder fazer, além dos nossos próprios treinamentos, né? Porque a gente tem os nossos próprios treinamentos que a gente cria. A gente cria nossos treinamentos e grava e documenta tudo na nossa própria plataforma, né? Total, não. E até, Luan, já que você tá com o microfone aí, cara, teve Caraca, aí. Eu tava esperando só. Não. Teve uma coisa que você falou, cara, naquela semana que a gente fez uma reunião dentro do marketing. Você falou assim, cara, pô, fala pelas tuas palavras. Não, mas tem que me lembrar o que eu falei. Não, sobre mudança de mentalidade, sobre mindset, sobre aprendizado e tal, do que você tava tendo pelo tempo que você tá na Growth, que é muito pouco, né? Ah, cara, tipo, vou tirar o fone aqui, que senão eu não consigo falar direito. Mas uma das coisas que aconteceu comigo, e pra mim parece que eu tô 1 ano na Growth, né? Mas, tipo, tem 3 meses. E é incrível, porque é como aquele exemplo de você pegar um jogador ruim e colocar num time bom, e o fato do time ser um time de alto nível vai elevar esse cara. E eu tinha mentalidades que precisavam mudar. Mentalidade de pensar 10 vezes maior, pensar, tipo, em alcançar objetivos de sonho grande. E no dia a dia, em poucos dias, eu comecei a moldar a forma como eu falava, a forma como eu pensava. E hoje, tipo, inclusive eu sempre falo isso pro Léo, né? A meta de faturamento da empresa é 1. Eu já multipliquei por 10 pra mim, pessoalmente. Pra eu mudar meu nível de execução. Então isso realmente mudou muito a minha vida, a minha mentalidade. E eu tenho procurado agora também ajudar os meus colegas sendo uma régua, né? Levantando a régua. Boa, de mentalidade. Boa. Não, e tipo assim, teve um colaborador nosso que primeira vez que ele foi fazer um one-on-one, ele falou assim, cara, fiz alguma besteira? O que aconteceu? Que ele achava que o one-on-one era esporro, né? Inclusive, é até bom explicar o que é o one-on-one, né? Boa, o que é o one-on-one, Bernardo? Você que muito tempo liderou People. Muito tempo liderei People. O one-on-one não é uma chance de você dar um esporro em ninguém. Não. Normalmente uma reunião semanal ou mensal, a gente faz semanal, porque pra gente é muito importante esse desenvolvimento colaborador. Que, bom, a gente tem vários tópicos, mas a semanal que tem toda semana, a gente usa para falar sobre como foi a semana do colaborador, quais foram os principais pontos de desafio que ele enfrentou, conhecimentos que ele gostaria de compartilhar, coisas que ele gostaria de perguntar. É realmente um bate-papo livre entre o liderado e o líder para desenvolver ao máximo. Então, se a gente espera 1 mês, 2 meses, 3 meses para dar um feedback, por exemplo, isso não funciona. O tempo é muito, muito mais corrido que isso. Não dá para dar um feedback depois de 1 mês. Então, a gente usa essas reuniões semanais para dar um feedback instantâneo no ponto, o que está acontecendo agora, como pode melhorar, como pode ajudar. E a gente faz isso com todo mundo da empresa. E aí, mensalmente, um desses one-on-ones é mais para debater sobre carreira. Quais são os seus objetivos de carreira agora, então, plano de cargos e salários. Melhor ainda.
para saber qual é o objetivo do futuro desse colaborador. Se ele quer ser gestor, se ele quer ser especialista, se ele quer mudar de área, o que ele quer fazer, se ele quer empreender dentro da empresa, qual é o sonho dele, como tá a vida pessoal também. Então, são coisas para aproximar o líder do liderado. Então, assim, Cara, uma coisa que eu mergulho muito na Growth são esses microsistemas, esses microprocessos que a gente tem, né? Então, primeiro, essa questão do one-on-one, né? Que, cara, a orientação para todo líder cara, o teu trabalho é fazer com que as pessoas se tornem a sua melhor versão, né? O líder que tem medo, que tem preocupação, se o liderado vai passar ele, esse cara não tem espaço para growth, porque na verdade o teu trabalho aqui é explorar potenciais e eu quero, né, liderados que queiram a minha cadeira, porque... Não, né? e é até engraçado porque... Eu quero. Cuidado, cara. Pois é. É até engraçado porque alguns dos meus liderados falaram assim, não, eu quero chegar onde você tá e tal, não sei o quê. Mas com aquele receio assim, tipo, pô, não posso falar isso, né? Não, cara, eu vou te falar, teve uma empresa que eu trabalhei, a primeira empresa que eu trabalhei, cara, eu desenvolvi um processo, tipo assim, eu sempre fui nerd, sempre estudei pra caramba. Então eu entrei pra uma área que tava dando uma merda enorme, eu fui lá, estudei os processos da área e criei um processo, descobri uma porrada de, tipo assim, era uma área de prevenção à perda. E essa empresa tinha acabado de bloquear tipo, sei lá, top 5 clientes. Pensa numa marca global que gasta bilhões, era uma empresa de telefonia. Eles tinham acabado de bloquear esse cara, entrou os caras de terno e gravata dentro dessa área de prevenção à perda, queriam matar o menino que tinha bloqueado, porque era o CEO da empresa dos Estados Unidos, estava no Brasil com o celular, o moleque ligou para confirmar dados, queria CNPJ, razão social. O cara falando inglês, falou assim, cara, não tem esses dados. Aí ele falou e cortou o cara, deixou o cara sem telefone. E aí eu vi que tinha uma oportunidade ali, fui lá, estudei esse processo, tipo, fui em várias áreas da empresa, mapeei dentro do, cara, o que era SAP, como é que era o processo de vendas, como é que qualificava, sistemas que eles tinham. Eu descobri que tinha uma ferramenta, cara, que você conseguia contratar, você pedia, o cara ia lá e visitava a empresa e tirava foto para descobrir se a empresa existia ou não. Resumo da ópera. Criei um processo, esse virou um padrão, e os caras começaram a me botar para dar treinamento no Brasil, ensinando esse processo para outras unidades que faziam o mesmo serviço. Cara, o meu supervisor ficou com raiva de mim. Aí começou a me perseguir. Aí ele foi lá e botou um sistema de monitoramento no meu computador. Eu entrei nesse sistema, desativei ele. Aí ele chamou TI, me deu uma como é que chama? Advertência formal de que eu tinha violado os sistemas da empresa. Eu falei, cara, a minha meta aqui é ir pra hold, porque eu tava na unidade do Rio. Se você me dá uma advertência como essa, como é que ficam os processos futuros? Ele falou, cara, não quero saber, você feriu. Então assim, o que aconteceu? O cara se sentiu ameaçado pela visibilidade que eu tava criando, pelo resultado que eu tinha, e aí tentou me prejudicar. Olha que mentalidade de merda, né? Mas é justamente porque ele não conseguia conceber que, às vezes, o seu crescimento levaria ao dele também, né? Pois é. O maior case de sucesso de um líder é o seu liderado ser bem sucedido, porque o output de uma liderança não é um processo, não é um projeto. Não é uma métrica, né? Não é uma métrica. O output de um líder é o output do liderado dele. Então, se o seu liderado faz melhor, faz até melhor do que você foi bem sucedido como líder. Total. E aí, beleza. Cara, a gente tem o one-on-one, né? Que é justamente essas reuniões semanais. A gente mede isso por uma ferramenta, por uma plataforma chamada Feeds, né? Onde a gente tem metas lá. Eu acho que assim, eu olho com frequência, mas acho que até poderia ser um KR que a gente monitora explodindo um result, né? Ou não? A utilização da Feeds é bem elevada até, na verdade. Quando a gente começou a implementar, o pessoal aderiu rápido. Então, uma coisa muito positiva. O pessoal aderir rápido a alguma coisa incomum. Mas isso poderia ser um KPI, de repente, de people para nossa reunião de resultados, sabe? Tipo assim, percentualmente, quanto dos one-on-ones foram cumpridos por todos os líderes? Não, one-on-ones são realizados, sempre. 100%? 100%. Caraca, isso é bravo, é um orgulho. A gente só, de vez em quando, tem uns pequenos problemas, quando tem algum problema tipo, operacional, assim, por exemplo, vendas. Quando deu problema, saiu gente do time, e o Marcelo teve que descer, ele ficou sem tempo para executar alguns one-on-ones, e ele, às vezes, executava, mas não por dentro da plataforma, porque tem uma certa burocracia. Tem que preencher algumas coisas. Mas atualmente tá tudo funcionando. No geral, todo mundo procura manter a rotina, né? Porque eu, por exemplo, eu mantenho... Eu tenho como objetivo, um dos objetivos do one-on-one é dar o direcionamento do que a pessoa pode estudar para ela ter mais resultado, né? E é aquela questão de dizer não também. Porque, por exemplo, eu fiz alguns one-on-ones, cara... estudando vários assuntos diferentes. Não é que a pessoa não estude, às vezes ela tá estudando vários assuntos diferentes. Mas, pô, não é melhor você estudar um só ou dois? E concretizar esses dois assuntos, né?
Não, total. E aí, beleza, temos a questão do uso do Feeds pro one-on-one, né? E lá, cara, uma coisa que eu gosto muito lá é, tipo, as tarefas, né? Porque é difícil você anotar isso em algum lugar e depois lembrar que você deu de to-do pra pessoa. Então, isso pra mim é bem positivo. A gente tem um termômetro de felicidade, né? Que mostra lá se o colaborador tá triste ou não tá. Todo mundo que eu pego, cara, neutro ou triste, eu ligo pessoalmente pras pessoas e falo, cara, o que tá acontecendo? Ou, tipo, se é uma pessoa que eu não tenho tanta proximidade, eu dou um touch no gestor. Mas na maioria das vezes eu ligo direto pra pessoa e pergunto, cara, o que tá acontecendo? O que tá pegando? E já peguei colaborador falando, não, pô, não tem nada não. Eu falei, não, cara, fala aí que tu botou triste. Ah, o cara, não. É porque, pô, tal parada aconteceu. Aí, pô, fulaninho faleceu. Eu falei, não, beleza, cara, ó, tamo aqui, precisa de qualquer coisa. Então, acho que assim, isso faz a pessoa se sentir acolhida, saca? Que, pô, a lágrima, né, tem um objetivo, assim como o tá triste também tem um objetivo. Você só bota isso porque você quer que as pessoas se importem contigo. A gente tem avaliação de desempenho, né? Que é uma parada que é muito nova, acho que a gente ainda tá aprendendo a fazer. Mas fala um pouco sobre isso. A avaliação de desempenho a gente vai estar sempre aprendendo a fazer, porque... Bom, é uma coisa mutável, né? Então, que nem toda empresa, que nem todas as empresas deveriam ser mutáveis, né? Inovando. A avaliação de desempenho é uma coisa que a gente vai mudando ao longo do tempo. A primeira vez... Evolui, né? Vai evoluindo, vai inovando. A primeira vez foi feita no Excel, manualmente. Eu fiz uma para cada colaborador. Trabalho do cão. Levei uma eternidade até que eu consegui convencer o nosso financeiro a contratar a Feeds. E aí a gente começou a fazer a avaliação de desempenho pela Feeds. A primeira foi boa, sim, mas não deu tantos insights. A que a gente fez agora, essa que foi do último quarter de 2021, porque a gente faz depois que termina o quarto. Trouxe muitos insights interessantes, muitos insights relevantes. E funciona até relativamente simples. Tem as perguntas, né, os conceitos, e as respostas. A gente bota a resposta em conceito, então em vez de ter uma nota de 1 a 5, tem uma frase descrevendo o que é cada conceito. E se aquele colaborador está dentro daquele conceito, você encaixa ele lá. Só que, óbvio, tem um conceito que é melhor, um conceito que é pior, e isso gera uma nota do colaborador. E aí tem dois eixos, né, horizontal e vertical. Um é de resultado e um é de comportamento. Porque não é só se o colaborador entrega, mas é se ele está alinhado com a gente, se ele é uma pessoa que gosta de aprender, se ele é colaborativo, se ele é proativo. Então, todos os comportamentos que a gente considera relevantes para a growth, se ele está alinhado com a gente mede isso. E, igualmente, o resultado. Se ele entrega as tarefas dele, se ele busca a melhoria da área, tudo isso é metrificado pela avaliação de desempenho. E interessante também é que dá para escrever, né? Então, pelo menos cada nota que eu coloco, né, de avaliação ali, eu procuro pensar em situações que ocorreram que justifiquem aquela pontuação e descrever aquilo de alguma forma, né? Isso, feedback estruturado, que é a melhor forma de você dar um feedback é você explicar uma situação, o que aconteceu, qual foi o comportamento que a pessoa teve durante esse contexto e qual é a consequência do comportamento dela para isso. Então isso vale tanto para feedback positivo quanto para negativo. Então sei lá, eu tô distraído aqui, dou um tapa no copo, quebra o copo. Você estava distraído, você abanou a mão, o copo caiu no chão e quebrou. Feedback negativo. Agora, se fosse, eu vi que seu copo tá vazio, fui lá, peguei uma jarra d'água e enchi seu copo. Você prestou atenção nos seus colegas, né? Foi colaborativo. Aí você foi, encheu o copo d'água e isso saciou a sede do seu CEO. Então seria um feedback positivo baseado em uma coisa que eu fiz. É muito proatividade. Proatividade. Acho que isso é uma indireta pra encher seu copo. Talvez. Pega quem quer. Mas... O que mais? A gente tem a gente tinha reunião de cultura na segunda, que a gente descontinuou pelo fato dela ter ficado grande demais, então agora fomos para as áreas, a gente tem um desafio de melhorar, estruturar bem esse processo. A gente tem o Growth Learning na sexta, que hoje não é mais obrigatório, mas a gente sempre traz alguém. Explica o que é o Growth Learning. Boa. Toda sexta-feira, né, a gente tem 1 hora de treinamento, que vai ser ou com algum colaborador da Growth, ou com alguém convidado externo, que tem sempre o objetivo de desenvolver as pessoas, né, e ampliar a visão. A gente tem o Takeover, né? Que é um evento... Explica aí o que é Takeover. Não, pode explicar. Eu acho que é muito bom. Cara, Takeover é um evento de... O último teve 4 dias, eu não sei se o próximo vai ter 4 dias, mas ele tem por objetivo criar uma imersão, onde a empresa inteira se reúne com o objetivo de definir objetivos, fazer dinâmicas, planejar o próximo ano e depois, né, tomar cerveja no churrasco. Essa parte eu não lembro. Eu lembro do hackathon. Essa parte poucas pessoas lembram.
Eu só lembro do trabalho e é todo mundo junto, né? Então você vê a ideia de todo mundo compartilhando as ideias, vendo novos pontos de vista pro mesmo problema, que é muito interessante também. Cara, e a integração, né? Tipo, 90% daquelas pessoas se viram pela primeira vez esse dia, né? Porque... Na pandemia, né? Inclusive eu descobri que o volume de 60 pessoas é bem grande, né? Pois é. Não, e Um assusta, local, né, assim. cara? Tipo assim, eu tava andando assim no takeover, eu olhava assim, caraca, meu irmão, a gente tá desse tamanho, essa galera toda, e o primeiro Porque a takeover... gente foi contratando e trabalhando tudo online, né? Então não tinha essa percepção de... Não, e tipo assim, por exemplo, eu encontrei com o Arley aqui do lado, né, que inclusive foi o primeiro cara que lançou a gente, né, lá em 2018. E aí ele chegou e falou assim, cara, e aí, quantas pessoas vocês estão na Growth? Tô com 40? Aí eu falei, cara, a gente tá com 63, mas tem 14 vagas abertas. Tipo assim, as pessoas não têm noção, né, porque como a gente não se reúne, né, e até mesmo, pô, tem hora que eu falo assim, cara, estamos com isso tudo de gente mesmo, né? E é onde começa a vir os desafios, porque eu acho que parte dos nossos desafios, né, de INPS foi pela velocidade com que a gente cresceu, né? E é igual um adolescente, desengonçado, né? Agora a gente contratou a Adriana, né, que tá responsável pela área de People no meu lugar, fazendo um trabalho incrível, conseguindo focar mais na parte interna mesmo, cuidar de quem tá dentro da empresa. Como tem muita coisa para fazer, eu ainda tô dando um auxílio para ela pra parte do recrutamento. Mas as atividades que ela tá fazendo, os projetos que ela tem, as ideias que ela tem, a forma como ela conduz, como ela se coloca no lugar de cada colaborador é realmente incrível. Eu tenho certeza que isso vai fazer um grande impacto positivo no NPS da Growth. Boa. Cara, pra gente fechar, sou um growther, já vi aqui os OKRs, né? Inclusive, cara, como é que a gente tá disponibilizando hoje o OKR pra galera? Tem algum lugar onde todo mundo consegue acessar? Então, tem a planilha de projetos e atividades Tá de cada área. Tá aberto pra empresa Então, inteira? Sim, tá aberto pra empresa inteira não, calma. De atividade tá aberto para as áreas. Mas dentro da feed tem os OKRs, inclusive eu atualizei eles ontem, com todas as métricas lá em dia. É legal a gente pensar num comunicado, né? Pra, tipo, tanto estimular a galera a ver, quanto mostrar onde tá, né? Sim. Na minha área eu sempre tô mostrando, né? Eu sempre tô buscando mostrar pelo menos a ponta de projetos, mostrar, cara, quanto a gente avançou, quanto a gente não tá avançando. Pô, me ajuda a concretizar isso aqui. E colaboração, entendeu? Eu sempre tô trabalhando pelo lado da colaboração. E isso que tem ajudado bastante a aumentar a velocidade, aumentar melhorias. Porque se eu for tentar melhorar todas as pontas de uma vez simultaneamente, eu não vou ter horas suficientes pra isso. Total. E, cara, assim, até, tipo, jogando um pouco mais pra você, Léo, o que você diria, assim, pros outros líderes da Growth? O que eles podem fazer pro time estar mais engajado nos OKRs e nos projetos deles? Assim, o que você deixaria de dica que você aprendeu ao longo aí desse primeiro trimestre de 2022? Cara, primeiro ponto é entender como pode associar o KR e os OKRs com o objetivo da pessoa, né? Porque também não adianta, você tem que... E às vezes também a pessoa não tem um objetivo muito claro, então você tem que ajudar a pessoa a entender qual é o objetivo dela, onde ela quer chegar. Ou não tem um objetivo muito claro no curto prazo, entendeu? Tem um objetivo claro no longo prazo. Então como é que você quebra esse objetivo de longo prazo em metas de curto prazo, né? Um pouco menores e como você ajuda essa pessoa a evoluir para chegar nisso. Então é muito importante você saber trabalhar os dois lados, né? Tanto o lado do colaborador quanto o lado da empresa e tentar encaixar isso, né? E onde é que você vai conseguir fazer isso? Nos one-on-ones, que é onde você está ouvindo ali mais a pessoa com atenção, você está ouvindo, você está observando e, cara, anota. Vai anotando, vendo o avanço, vendo para onde a pessoa está evoluindo. Mostra para essa pessoa que, cara, você seguindo isso aqui, você tá evoluindo, você está tendo progresso, você vai chegar onde você quer. Eu tô aqui para te ajudar e se disponibiliza a ouvir, entendeu? Porque... No fundo, nós somos humanos, não somos máquinas, né? Então, ouvir. Não só no fundo. Não, pois é. Que é growth machine. Somos humanos, né, cara? E a gente tem que parar e ouvir, entender a necessidade de cada um e, cara, associar o que consigo fazer pra ajudar esse cara a performar mais, essa menina a performar mais, entendeu? E, cara, na tua opinião, Bernardo, assim, você que tá responsável pela estratégia e tal, cara, eu sou um growther, tô pouco envolvido com o OKR, o que eu poderia fazer para ter uma participação mais ativa, ou para estar mais integrado, ou para, tipo, ajudar, né, a empresa a chegar nos objetivos que ela tá buscando? Uhum. Como a gente fez tudo junto dos líderes de área, né, o caminho mais curto é simplesmente falar com o seu líder, que se não for o seu gestor direto,
o gestor indireto, né? O seu gestor vai ter uma participação ativa nesse processo. E ele vai conseguir entregar a você atividades e projetos relacionados aos OKRs. E não tem como você não sentir parte, porque eu garanto que não falta coisa pra fazer. O trabalho é infinito. Tem trabalho pra né? todo mundo, tem trabalho pra todo mundo. O trimestre tá acabando e ainda tem projeto pra terminar. Então, quem quiser. Boa, boa. Luan, você tem alguma dúvida, assim, pela perspectiva de um growth em relação aos nossos OKRs ou algum ponto que você gostaria de fazer a pergunta, assim, meio que vestindo a camisa dos growthers? Cara, dúvida eu não tenho não, mas uma coisa legal que o OKR proporciona é justamente esse senso de pertencimento. E uma das coisas legais que a gente até tem batido bastante tipo, isso que eu tô fazendo agora, tá realmente alcançando esse objetivo que é o objetivo grande da empresa? E, pô, uma das coisas que eu admiro muito na Growth é essa capacidade de você virar a chave muito rápido, porque se isso não tá dando resultado, você vai pra ponta que tá dando resultado. E aí o cara começa a se sentir pertencente, ele começa a sentir que o que ele tá fazendo tem peso, sabe? Pra alcançar aquele grande objetivo. Enfim, não respondi a sua pergunta, mas... Não. Bacana. Eu acho que é isso. Bernardo, quem quiser trocar ideia contigo, por onde que te acha? Pode ser no LinkedIn mesmo, Bernardo Derronde. Derronde agora, certo? Soletra isso aí, mano. Soletra isso aí. Quem for... Bernardo, espaço H-O... Sua família é dona da Honda, é isso. Não. Não tenho, infelizmente, eu não tenho ascendência japonesa. E quem é da Growth também, meu Slack tá sempre aberto, fica à vontade, meu WhatsApp, tô sempre disponível. Final de semana, fica à vontade, não tem E você, Léo, quiser trocar uma ideia? No LinkedIn, leonardo.alexandre.si, só procurar lá. E o Instagram também é igual. Boa. Ó, você que assistiu esse episódio do Growthcast até o final, se você tem um desafio de crescimento, tá? A Growth disponibiliza diagnóstico gratuito, feito pelos nossos especialistas. A gente vai analisar o que você está fazendo hoje, entender se você está na direção certa e te ajudar a traçar um caminho mais curto em relação aos teus objetivos para que você consiga controlar o teu crescimento, tracionar, ter mais receita. Então, temos um link aqui para o diagnóstico gratuito na descrição desse episódio. Não sei se você está vendo no YouTube, está vendo no Deezer ou no Spotify. Cara, se cadastra, vai ser um prazer enorme bater um papo contigo e te ajudar a acelerar o teu crescimento. Se você ainda não me segue, thiago.reis.gm, Instagram, Thiago Reis Growth Machine lá no LinkedIn, tá? E segue também, né, o perfil da Growth Machine, sempre tem um conteúdo novo lá e materiais muito bacana para você poder tracionar suas vendas. Valeu, galera, pra cima! Valeu, obrigado, gente. Valeu!